Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da pergunta de hoje é: como fica o confronto entre um provimento, um ato normativo do Tribunal de Justiça ou do CNJ e a lei federal ou lei estadual? Perguntaram-me: quando há um confronto de lei nacional e provimento do Tribunal Estadual, prevalece a lei? E em outras situações em que a lei é estadual e o provimento é do Conselho Nacional de Justiça? Eu respondo: gente, é claro que um ato normativo do Poder Judiciário não pode nunca ferir a lei, tá? Mas nós estamos diante de uma situação bastante complexa em que o Legislativo não vem atualizando a legislação. Então, nós temos aí leis que estão defasadas, inclusive em relação à nossa Constituição de 1988. Então, vejam só, como que nós vamos trabalhar diante de leis que são hoje plenamente inconstitucionais. Então, é claro, não deveria haver alteração de lei ou disposição que confronte com lei, nem se for estadual, nem se for nacional. Porém, na prática, isso ocorre e aí, na verdade, o confronto direto entre elas, no conflito direto, o ideal mesmo é que quem estiver atuando em registros públicos faça uma consulta, uma suscitação de dúvidas, se o caso for concreto, sempre para poder delimitar qual que vai ser aplicado, tá? Mas não podemos esquecer que quem nos fiscaliza e quem regulamenta, normatiza a nossa prática, o ato notarial e de registro, ou seja, o funcionamento dos serviços extrajudiciais, é o Poder Judiciário. Então, seguramente, tendo disposição no Código de Normas, ou sendo um provimento, um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, se seguirmos à risca, ou seja, se nós não tivermos nenhum outro dispositivo que conflite com ele, então, dispositivo de ato normativo mesmo, que eu quero dizer, ou seja, se o ato normativo é claro, não há nenhum equívoco em relação ao que ele está dizendo, e mesmo ele estando conflitando com a lei, se você cumprir da forma como está no ato normativo, você certamente não terá problema com fiscalização, porque você vai estar seguindo o ato normativo, ou seja, a norma que foi feita, que foi editada pelo órgão que é competente para isso, que normatiza a atividade e que inclusive faz as fiscalizações, tá? Então fica aí esse impasse, realmente é complexo, não deveria, mas hoje em dia tem feito muito isso, tem feito as novidades, as alterações em relação à evolução da sociedade, do direito de uma maneira geral, tudo isso tem sido suprido no nosso ordenamento jurídico por atos normativos do Poder Judiciário em função da falta de atualização da nossa legislação, tá bom? Então, é seguro seguir a lei em detrimento do provimento? Não. Seria conveniente suscitar dúvida num caso concreto, fazer uma consulta em abstrato caso ocorra essa dúvida, tá? Agora, em relação a não existência de conflito, ou seja, se elas são meramente complementares, ou, por exemplo, nós temos um exemplo muito interessante, que é em relação à Resolução 155 do Conselho Nacional de Justiça. A Resolução 155, gente, ela não fala em momento nenhum que para fazer a transcrição eu preciso antes registrar o documento estrangeiro no registro de títulos e documentos. Ela não impõe que isso seja feito. Porém, duas situações. A primeira delas, nós vemos que quando a resolução quis que esse registro fosse feito, ela falou expressamente, ou seja, existe a disposição de que o pacto antinupcial vai ser registrado no títulos e documentos. Então, por que haveria disposição expressa para registrar o pacto e não haveria para registrar os outros documentos de origem estrangeira? Será que a resolução quis que a situação fosse dessa maneira? Ou seja, foi de propósito que se desconsiderasse o registro no títulos e documentos e após a tradução que isso fosse feito direto no registro civil? Mas não há também na resolução 155 nenhuma disposição expressa dizendo que nós não vamos registrar no títulos e documentos. Ou seja, não houve um conflito direto com a lei federal,
que é a nossa lei de registros públicos no caso, que determina que o documento de origem estrangeira, para que tenha eficácia no Brasil, precisa registrar no títulos e documentos. Então, nós não temos, ela não poderia, né, a resolução não poderia conflitar com a lei, e mesmo se a gente pensasse que ela está conflitando para atualizar, para desburocratizar, ou seja, teríamos garantia de aplicar, nós não temos a disposição expressa dela falando que não precisa mais registrar no TD. Então, diante dessa falta, né, da falta de disposição expressa, dispensando esse registro no títulos e documentos, nós seguimos a lei federal, que dispõe de forma clara que esse registro é uma condicionante, ou seja, é preciso registrar antes de transcrever no RCPN, tá bom? Espero que tenha tirado aí a dúvida de vocês. Mais uma vez, fiquem abertos lá no grupo, para quem ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, podemos reabrir a discussão e gravar mais áudios em cima disso, tá bom? Beijo carinhoso para vocês, gente. Até a próxima.